Fala pessoal, tudo bom? Agora eu vou falar um pouco da ferramenta texto, que eu não havia ainda demonstrado ela fica aqui junto com as demais primitivas e serve para você exatamente criar um texto. Selecionando a ferramenta, a gente tem o campo de qual frase ou palavra será colocada. Por exemplo, vou colocar aqui o meu nome. Clicando na viewport, o texto irá aparecer. Ok? Eu posso configurar qual a fonte que esse texto vai utilizar. As fontes aqui são as mesmas que você tem instalado no seu computador. Lucida Sans, vou colocar... Bom, vamos deixar essa aqui por enquanto. O tamanho que esse texto vai aparecer, vai ocupar no caso, né? 1 metro, 10 centímetros, 10 metros ou alguma coisa assim. Aqui eu posso mover ele de lugar, né? Ele apareceu ali, mas se eu quiser alterar ele, o local dele, tanto por aqui quanto depois que eu finalizar a ferramenta também eu posso utilizar o Move para mover sem problemas. Com esses dois eixos eu escalono o texto. Tanto seria a mesma coisa que mudar por aqui. Essa ferramenta de cima você muda o tamanho do seu texto no total. Já essa do lado você espaça mais as letras uma da outra. Seria o mesmo que você mudar aqui no tracking, imputando um valor aqui. A posição, aqui ele está esse valor aqui, posição menos 2.8, 1.6 e menos 11, é a posição no nosso mundo, na viewport que ele está. Se eu zerar isso aqui, ele vai para o centro da viewport. Tá vendo? E o que vai para o centro da viewport é o gizmo aqui, não o texto em si. Esse aqui, ó, como eu já havia falado antes, é o centro do nosso viewport. A posição dela está zerada ali no centro da viewport agora. Eu posso escolher como que vai ser o alinhamento do texto com a linha, né, com a minha linha de texto. No caso estaria aqui, a linha estaria embaixo, na opção bottom, ela estaria correndo por baixo do texto. Top ficaria ao contrário, o texto vem para baixo, a linha estaria correndo em cima do texto. E no middle, o texto ficaria meio a meio na linha. Eu posso escolher a justificativa também, se o texto vai ficar justificado à direita, à esquerda, ou se vai ficar justificado no centro. Esse split é como que vai ser feita a separação do meu texto. Se ele vai ser separado por linha, separado por palavras, ou separado por letras, por caractere. Se eu separar por caractere, como eu escolhi centro e a localização, a justificativa centro, o que está justificado no centro é a minha primeira letra, porque agora o meu texto está separado por letras. Separado por palavra, o que vai ficar justificado no centro aqui é a palavra, a primeira palavra no caso. Ou se for por linha, como isso aqui é uma linha só, ele justificou a linha inteira, o centro da linha inteira. O eixo aqui você altera qual a posição, em qual eixo que vai ser projetado o texto, no eixo X, ou no eixo Z, ou no eixo Y. Flip, você flipa ou não os polígonos, caso necessário. Igual a mesma situação das outras ferramentas que nós já vimos. Em algumas situações você pode querer flipar os polígonos. E make UVs, para ele já criar as UVs automaticamente. Depois que o texto já está feito, basta tirar a ferramenta e você tem seu texto. Porém, ele está, como eu posso dizer, chapado, né? Ele está muito fino. Eu teria que criar uma espessura para ele. A gente pode fazer isso com a ferramenta Chicken lá, que eu já mostrei,
Mas aqui a gente consegue também fazer ele extrudando esse texto. Shift X habilita a ferramenta Extrude, que você pode também selecionar aqui no Basic Extrude. Eu tenho que extrudar os polígonos, então eu tenho que estar com um modo de seleção polígono ativado. Se eu selecionar ou não selecionar, vai dar a mesma coisa aqui, porque como eu já falei, não selecionando nada ele vai habilitar em todos os polígonos que tiver. Porque para o modo, nem nada selecionado significa que você escolheu tudo. Mas digamos que eu tenha mais objetos nessa mesma mesh, eu teria que selecionar aqui normalmente. Bom, habilitando o Extrude, aqui a gente consegue configurar a distância dessa extrusão. Eu vou colocar uma distância, por exemplo, de 1 metro. Ele extrudiu para o lado errado. Olha só um detalhe. O meu eixo X ele está apontando para lá. Então, aqui eu teria que colocar valores negativos para ele extrudar para cá. Se eu colocar valores positivos, ele vai extrudar nessa direção, na direção onde a seta está apontando. Isso vale para qualquer ferramenta ou qualquer situação. No caso, até mesmo para mover um objeto, se você for mover ele utilizando a ferramenta Move, mas imputar valores, você pode prestar atenção para que lado que está a sua seta. Então aqui eu vou colocar, na verdade, menos 1 metro para ele extrudar para o lado errado, para o lado correto, aliás. Olha lá. Ele fez uma extrusão aqui. 1 metro parece que ficou fino porque o meu texto ele está bem grande. Eu acho que ele tinha ficado com 23 metros, alguma coisa assim, quando eu estava criando ele. Mas vamos colocar um pouco mais de espessura, vamos colocar menos 3. Ok. Agora aqui eu tenho o meu texto. Ainda aqui na extrusão eu posso selecionar quantos lados ele vai ter. Esses lados ele está um pouco pesado. Aí ele vai acrescentar segmentos aqui. Se eu quiser ainda continuar modelando o meu texto, se não vai ser só um texto que eu vou colocar e pronto. Se eu ainda vou precisar de segmentos para continuar editando a geometria do texto, você pode aumentar o número de segmentos de sides aqui da nossa extrusão. Bom, então aqui, criando com a ferramenta texto, está o nosso texto. Ok? Mas existe uma outra opção que eu posso utilizar também. Eu vou dar um Ctrl Z aqui antes de nós estrudarmos o nosso texto. Eu posso converter esse texto para curvas. Então aí eu tenho algumas outras possibilidades. Eu posso editar essas curvas, então customizando as pontes. Para fazer isso, eu preciso vir aqui em geometria. Aí nós temos a opção Convert Text to Bezier. Ele vai se transformar em curvas. Agora todas as fontes, todas as linhas viraram curvas, viraram Bezier curves. Então, selecionando uma linha, eu posso, por exemplo, deixa eu escolher uma letra aqui que eu queira fazer alguma modificação. Posso fazer uma modificação escalonando algum segmento do meu texto, ou até mesmo editando os pontos com a ferramenta Bezier. Em modo Edit, a gente consegue editar os pontos dessa linha. Não vou fazer nada muito complexo aqui, mas só para eu posso remover algum ponto. Aqui não deu muito certo eu remover aquele ponto, aí acabou estragando. Não vou remover nenhum, só vou alterar a posição mesmo.
Então aí você consegue alterar o contorno do seu texto. Agora que eu alterei, para ele voltar a ser um texto sólido, eu tenho que estudar, mas antes de estudar eu preciso congelar essas linhas. Lembra que a gente congelou o nosso perfil na outra aula para poder fazer o radial sweep? E acabou gerando as faces? Eu vou fazer a mesma coisa aqui com o meu texto. Eu venho em geometria, freeze, e vou dar um freeze no meu texto. Ele vai gerar as faces, porque ele gerou as faces para o lado errado. Eu não estou mais com nenhuma ferramenta ativa, então eu não tenho aquela opção de flip polygons. Mas o modo tem a função de flip também. Aqui bom, acho que aqui em Polygon, aqui flip, você consegue dar um flip no polígono. Mas tem um atalho também que eu acho mais fácil, que é você apertar a tecla F no teclado, você dá um flip na posição do polígono. Ó, aqui no caso do meu T, eu dou um flip para um lado, apertando F eu dou um flip para o lado. Ou com nada selecionado, der um flip, ele vai flipar tudo. Ok? E aqui assim eu consigo dar o meu extrude. E eu tenho o meu texto sólido de novo para ser renderizado. Ok? Mas existe também uma outra possibilidade. Antes de converter isso aqui para uma face e extrudar ela. Deixa eu dar um Ctrl Z. Quero voltar até quando ele era aqui, quando ele era as curvas. As curvas, por padrão, ela não é renderizada. Tá? Aqui a curva está sendo renderizada porque eu já havia alterado uma opção aqui. Entrando nas propriedades do nossa mesh, do nosso item, a gente encontra essa opção Render Curves. Eu vou desativar ela, que é o padrão desativado, ele não vai renderizar a curva. Aqui, pessoal, todo item que você seleciona tem suas propriedades. A luz tem as suas propriedades aqui, que quando a gente estiver estudando iluminação, a gente vai ver elas com mais detalhes. A câmera também tem as suas propriedades, e assim como os materiais e tudo mais. A nossa mesh aqui, ela também tem as propriedades dela. Aqui com a Render Curve desabilitada, que é o padrão, não vai renderizar a curva. Mas eu posso querer que de repente a curva seja renderizada. Habilitando o Render Curve, eu posso configurar o raio dessas curvas. Aqui está com 5 centímetros, vamos colocar, por exemplo, 20 centímetros de raio. A curva fica mais espessa. 50 centímetros, vamos ver. Ficou muito, vou colocar 30 centímetros. Ou não, 25 só. Ó, ele vai renderizar a minha curva. Podendo até aplicar materiais, ou no texto todo, ou em partes do texto, em letras específicas. Isso aqui poderia ser um texto de neon, por exemplo. Poder colocar um material de glow, um material luminoso, e criar um texto. Não, claro que não com essa fonte. Essa fonte não é uma fonte para neon, né? Fonte para neon geralmente é aquelas fontes que uma letra se conecta com a outra, como se fosse uma letra de mão, né? Mas aí você, colocando a fonte certa, você consegue fazer dar um resultado parecido com esse, né? Sem ter o texto todo sólido, somente o contorno dele como se fosse um texto aramado. E essa opção de Render Curves não serve só para texto, tá, pessoal? Eu não havia mostrado antes, mas qualquer curva que eu fizer, ou com a pen, ele vai ser renderizado se a opção Render Curves estiver habilitada. Cadê? Aqui estava desabilitada a Render Curves.
Aqui, com a render curve habilitado, a minha curva vai ser renderizada. E um detalhe, eu não consigo configurar individualmente a espessura da curva, o raio da curva. Se eu quisesse que o meu texto tivesse uma espessura e essa outra curva que eu fiz aqui tivesse outra espessura, eu teria que fazer elas em meshes separadas. Então, por exemplo, eu vou criar uma nova mesh aqui vazia e mover a minha curva para lá. Agora estão em meshes separadas. Ok? Essa mesh é a mesh do texto, essa mesh é a mesh daquela curva que eu fiz. Agora, deixa eu habilitar a janela de render. Só o mesh da curva do texto que estava com a opção render curves habilitado. A outra mesh ainda não, então ainda não está aparecendo. Habilitando e vai aparecer. Aí agora aqui eu posso colocar individualmente. Posso colocar aqui, vamos colocar 2 metros. Aqui nessa mesh eu coloquei um raio de 2 metros e nessa mesh eu coloquei um raio de 25 centímetros. Então eu tenho espessuras diferentes nas minhas curvas. Se ficar tudo na mesma mesh, eu só tenho uma opção. Da mesma forma que se eu tenho alguma curva desenhada que eu não quero que renderize e a outra que eu quero que renderize, eu tenho que deixar em meshes separadas. Se ficar tudo numa mesh só, ou renderiza ou não renderiza. Ok? Como eu falei, eu posso aplicar um material, né? Por exemplo, posso vamos aqui no texto. Posso aplicar um material, por exemplo, só aqui na minha letra A. Vou deixar ele amarelo. Olha lá. Você pode também trabalhar com materiais na curvas. Mesmo ela não tendo a geometria visível aqui na viewport, você consegue também aplicar materiais nela tranquilamente. Tá ok, pessoal? Então, é só isso.